sou a Fernanda Villarrodona e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Aqui a gente fala sobre bem-estar sem neuras, saúde mental sem tabus e felicidade na real. Tudo isso sem fazer voz de monge e sem músicas esotéricas no fundo. Aqui eu trago pessoas inspiradoras e especialistas com o objetivo de discutir, filosofar e aprender um pouco mais sobre o mundo e sobre nós mesmos. E aí, bora escutar ela? Bom, gente, espero que vocês estejam todos muito bem preparados para este papo simplesmente fenomenal. O episódio de hoje, a gente conversou com a Laila Foz, uma influenciadora de vida, vamos dizer assim. Ela fala muito sobre empreendedorismo, sobre espiritualidade, viagens. Ela é uma grande inspiração para mim e foi uma honra conversar com ela. Foi, na verdade, uma grande terapia para mim mesma. Eu espero que para você também traga reflexões muito especiais, mas foi um papo que deu orgulho, assim, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Eu espero que você curta, já pega o seu caderninho, se inspira nas coisas que ela vai falar, porque realmente vale a pena escutar ela. Bora? Bom, muito, muito obrigada, Laila, por ter topado estar aqui nesse podcast. É super, assim, de verdade, é muito prazeroso pra mim estar conversando com você, porque logo que eu iniciei esse projeto na minha cabeça, eu selecionei algumas pessoas específicas que eu queria trocar ideia, e você era uma das primeiras que me vieram em mente, assim, então, tipo, estar aqui conversando com você é muito gostoso mesmo, porque é a realização do meu projeto, sabe? Maravilhosa, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui também, e é a manifestação, né, o mapa dos sonhos, você projetar aquilo, visualiza de alguma forma e de repente cá estamos conversando e o projeto em andamento, maravilhoso. Total, eu sou super seguidora, faço várias das dicas que você faz, os cristais. A da mística. Amo! Amo. Maravilhosa. Bom, Lai, assim, aqui a primeira pergunta sempre é a pergunta mais difícil, tá? Eu sei que ela é bem complicada, mas eu acho que é uma boa pergunta pra começar qualquer papo. Vou até dar uma cheirada num óleo essencial aqui, então. Maravilhosa! Quem é a Laila? Uau! Essa é aquela pergunta que a gente passa a vida formulando e tentando entender justamente, né? Ainda mais uma leonina que tá aí na busca do self. Eu acho que a Laila, antes de mais nada, é esse corpinho que eu estou vestida nessa vida, essa pessoa, e de resto a Laila não é nada, a Laila está, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa que se transforma muito, mas nesse momento a Laila está uma comunicadora que gosta de estudar e dividir informações com pessoas íntimas, com amigos, com seguidores e, enfim, eu sinto que essa é a minha principal missão, assim, e eu tento integrar isso em todas as vertentes da minha vida, realmente. Informação, sabe? A comunicação. Eu sou uma comunicadora acima de qualquer coisa. Mas como a gente fala de uma sociedade linear que precisa das caixinhas, eu sou uma pessoa que é influenciadora. Eu divido sobre um lifestyle holístico, saudável e sobre empreendedorismo feminino. Também trago muito sobre viagens. Eu tenho um projeto de organização de cerimônias e experiências holísticas de expansão. Tenho uma marca de semijoias e de biquínis e lifestyle e alquimias, porque no fim a gente não consegue se limitar, vão vindo ideias e a gente vai expandindo. E tenho um projeto de retiros e viagem. E sou leonina com ascendente em touro, tenho 23 anos, sou de São Paulo, mas me considero do mundo nesse ponto. E acho que é isso. Muito difícil realmente a pergunta, né? Tipo, de não ficar muito amplo, mas também ser direta. Te respondi? Super, nada com uma pessoa, assim, espiritualizada pra responder essa pergunta. Maravilhoso, vai super além. E você realmente é tudo isso e transparece tudo isso no seu trabalho, na internet. Acho que mesmo quem não te conhece ao vivo consegue perceber todas essas suas vertentes, qualidades e lugares que você habita. E assim, acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer depois dessa bomba, como que foi, assim, o seu início na internet? Como que você percebeu que na internet você começaria a traçar um caminho muito especial? Tá, então, na verdade, tudo começou, né, tipo, saiu no Instagram, biriri barará, e aí eu fui pro intercâmbio. E aí, nesse intercâmbio, rolou uma experiência bizarra comigo. Eu fui morar numa casa de acumuladores. Inclusive, faz sempre que eu conto essa história, é muito interessante.
E aquilo me chocou muito e eu postei no meu Instagram na época e eu comecei a receber muita mensagem no Facebook de pessoas, de tudo, querendo saber. Eu falei, quer saber, eu não aguento mais contar essa história, vou escrever um texto no blog de uma menina, uma amiga minha, que, tipo, falava sobre intercâmbio no blog dela. Aí ela falou, você não quer escrever um negócio um dia sobre o seu intercâmbio? Eu falei, não quero. Aí quando começaram a me perguntar muito, eu falei, amiga, posso escrever no teu blog? Aí eu só mando o link para as pessoas, porque eu não quero mais fazer isso. Aí eu fiz isso e, tipo, sei lá, eu lembro que na época bateu acho que 200 mil acessos, um negócio, tipo, que na época, pra mim, me chocou, assim. Eu falei, como assim? 200 mil pessoas leram minha experiência? E aí ela começou a me convidar para escrever mais, eu escrevi uns 3 textos sobre coisas que eu vivi lá e decidi abrir meu blog. Aí eu fiz o meu portal, chamei alguns amigos, porque eu sempre tive essa coisa da colaboração, né? Então, outros amigos que estavam em intercâmbios e cada um meio que tinha uma coluna ali, era semanal, então toda quarta era a Larissa, toda quinta era o Gabriel, sei lá. E aí tava uma no Canadá, o outro em Vegas, eu tava em San Diego. E aí a gente meio que criou esse portal para isso. Daí eu voltei do intercâmbio, naturalmente isso começou a bombar o meu Instagram. Na época também eu vim de um nicho, eu cresci na Granja Viana, aqui perto de São Paulo. E eu vim de um nicho de amigos e, enfim, até o meu primeiro namorado, que estava começando nas redes. Então era meio que, sei lá, tava todo mundo meio que fazendo isso, então foi uma parada meio natural e eu dividindo porque eu queria, tava curtindo dividir sobre intercâmbio, e a hora que eu voltei e vi que a galera já tava fazendo isso, eu decidi dar continuidade do blog. Aí eu comecei a trazer receitas, na época eu nem era vegetariana, nada, mas aí tinha uma coluna receitas, a outra self-care, sei lá. E aí uma hora também eu me enjoei do blog, mas já meio que fui construindo a minha comunidade e aí sempre guiada por essa coisa de querer dividir alguma coisa que eu acho que pode ser legal pro outro, sabe? E é isso, assim, sempre fui muito uma pessoa que leu muito, assim, sabe? Muito, muito livro de romance, a saga de Crepúsculo umas 4 vezes, a louca. Então, pra mim, sempre foi um super prazer escrever, porque eu sempre escrevi também meio que criando um romance em cima da história real, sabe? Tipo, meio que juntando tudo, assim. E aí as coisas se desenvolveram e é muito louco, né? Que a vida, tipo, as plataformas se desenvolveram, começaram a surgir outras coisas e depois eu fui ganhar dinheiro mesmo com a internet. Nessa época eu ganhava, tipo, ganhava umas coisinhas assim, mas pra troca, permutinha, bem basic, e nem pensava em trabalhar com isso. E aí, de repente, eu olhei em volta e falei, caraca, eu tô trabalhando com isso, uns 3 anos depois, e aí fui desenvolvendo. Que máximo! É muito legal saber como tudo começou, sabe? Porque às vezes a gente cai no perfil da pessoa, e aí começa a seguir, mas, né, já começa com a pessoa sendo conhecida, já começa com a pessoa famosa e com vários seguidores, e não sabe realmente a raiz de tudo isso, né? E imaginar que começou por conta de acumuladores é bem engraçado até pensar. É uma doideira. Mas é isso, é o tal do universo te leva de alguma forma pra onde você tem que ir, enfim. 100%. E assim, você é uma pessoa que fala muito sobre espiritualidade, claramente tem um arsenal de experiências e de terapias holísticas que acompanham você. Teve algum acontecimento, assim, que fez você ter esse chamado? Como que foi esse início seu com a espiritualidade? Eu sempre fui muito curiosa em relação a isso, assim. Tipo, eu lembro que tinha uma moça que trabalhava na casa de um amigo meu na infância e ela era... Na verdade, eu era tão pequena que eu nem sei o que ela era. Mas ela, na época, pra mim, ela era uma vidente. Que ela chegou pra mim um dia, assim, e ele falou, ele era espírita, como é que era o nome dela? Eu esqueci. A Mi, acho que era a Mi, enfim. Aí a Mi falou que ia falar com você, não sei o quê. Aí eu sentei na mesa dela, assim, e aí eu lembro que ela falava comigo, mas meio que de olho fechado, assim, olhando pra baixo, e começou a falar um monte de coisa pra mim. Me chocou, na época meu avô tinha acabado de morrer. E eu era bem próxima dele, eu fiquei bem abalada, assim. E ela, sem saber de nada, virou e falou assim, seu avô tá aqui, quer falar com você? Ele tá com um chapéu assim, que era um chapéu que ele usava, não sei o que lá. E eu fiquei, assim, paralisada, estática, tipo assim, completamente, o que tá acontecendo aqui? Existe alguma coisa além. E, enfim, aí eu
sei lá, ia acessando essas microdoses, mas nunca de fato. E aí, logo depois desse episódio, meu avô tinha morrido, né? Minha mãe estava um pouco mal e ela foi fazer um curso de Diksha, que é a expansão de consciência. Minha mãe é muito conectada com a cultura hindu, sempre foi muito do yoga e tudo mais. E aí eu fui com ela e fiz esse curso de Diksha, né? De expansão da consciência, consciência de unidade e tudo mais. E aí meio que virou uma chave, assim, porque eu acessei estados de meditação que eu nunca tinha acessado, tipo, nunca tinha meditado, e eu falei, uou, tem um negócio acontecendo aqui. E aí, a partir disso, eu comecei a realmente me informar mais e tudo, mas foi extremamente gradativo, não foi de uma hora para outra, tanto que depois eu fui pro intercâmbio, e aí eu não tinha mais vaga na cidade que eu queria, então para eu ir para essa cidade eu tive que ir para um colégio cristão, e aí eu tinha aula de Bíblia todo dia, tinha que rezar todo dia, aí eu tive contato com isso. Depois voltei na minha aula de yoga, o cara que dava aula realmente era totalmente hindu, então comecei a pegar mais do hinduísmo, conversar mais com a minha mãe. Fui criada na Bahia, então comecei a acessar umas coisas mais indígenas, também muita coisa da Umbanda, e aí fui meio que tipo desenvolvendo essa curiosidade pontual. Aí quando eu tinha, sei lá, tipo 2017, assim, eu tive umas crises de ansiedade de realmente paralisar meu rosto, assim, muito forte. E aí eu fiquei bem mal e postei sobre isso, acho que, não sei, mas uma amiga minha, Flá Cavazotti, inclusive, falou, meu, amiga, vem comigo numa meditação aqui do lado da minha casa. Daí eu fui ver e era na rua da minha casa o endereço. Falei, bom, tudo bem, né, vamos lá, não tô fazendo nada mesmo. Totalmente na balada, saía todo dia, bebia todo dia, completamente outro momento da minha vida, assim, zero conectada. E aí cheguei lá e era uma meditação, enfim, era uma palestra e depois meditação e etc, da energia de Diksha, que eu já tinha acessado lá aos 15 anos, quando meu avô morreu. E aquilo tudo foi muito sincrônico, me trouxe uma cura muito grande, assim, e depois disso eu realmente comecei a buscar mais e comecei a integrar isso full time no meu dia a dia. É muito louco como, às vezes, muitas vezes, aliás, a gente precisa passar por uns trancos, assim, na vida, né? Uns desafios super intensos pra gente ter essa escolha de ou se entregar ou buscar uma certa conexão, seja lá com o quê, mas que traga uma nova visão, né, de mundo. A minha história tem um pouco disso também, de muita ansiedade, pânico e tudo mais, e a partir daí eu escolhi traçar um caminho diferente e, de repente, minha vida virou de ponta cabeça pro bem, sabe? Uhum. E é muito legal você falar isso, porque grande parte do meu intuito de conversar com influenciadoras é realmente trazer um lado mais humano, sabe? Das redes, porque às vezes a gente fica... Enfim, a gente tem as nossas influenciadoras favoritas, a gente gosta de se espelhar, a gente gosta de sonhar junto, acompanhar as viagens, acompanhar o dia a dia e tudo mais. E sempre soa muito bem resolvido, sabe? Tudo muito confiante e tal. Então, ter esse papo mais íntimo, assim, mais profundo, de realmente falar, pô, tem um humano, assim, por detrás da tela, sabe? E não que seja o seu caso, porque eu acho que você passa muita verdade, mas até pra mim, que te sigo há muito tempo, é bem legal saber que você passou por momentos também de muita ansiedade, de muito... Ainda passo, né? Inclusive, todo o meu lifestyle é justamente para encontrar o equilíbrio e não cair nesse loop nocivo, que hoje eu acho que eu tenho mais ferramentas para entender como que eu lido com os meus desequilíbrios, mas a gente está aqui nessa condição humana, não existe não haver desequilíbrio. Sim. E tipo assim, você trouxe muita coisa do ser muito bem resolvido, né? E uma coisa que tá muito forte em mim, assim, nos últimos tempos, principalmente nessa pandemia, nessa coisa de incerteza, é justamente encontrar esse ponto de onde que você é bem resolvido com você, sem precisar ter certeza do seu futuro, das suas vontades, dos seus planos. É tipo assim, eu tô muito bem resolvida na incerteza. Foda-se, daqui a pouco eu vou vendo, as coisas vão se desenrolando, e eu tô bem resolvida no lugar de não estar resolvida, sabe? Também eu acho que é um super exercício que a gente precisa fazer como sociedade, porque é isso, a gente vê as coisas e fala, pô, olha a vida perfeita, por que eu não sou assim, por que eu não... E aí você tá se afundando num lugar que era pra ser mais leve, tipo assim, eu não sou assim, mas eu tô assim desse jeito, tudo bem, sabe? Tipo, é só um estado, não existe o bom e o ruim, não só existe quando você contrasta um com o outro, então é tipo, só estou aqui nessa situação, tá ok, tô bem resolvida com isso. É meio que sobre isso, né, a gente se sentir resolvida no improviso que é viver, porque a gente faz planos, a gente se espelha, e no fim, tudo depende da lente que a gente tá olhando, né? Total. E, enfim,
Eu acho que é muito legal trazer essa troca, porque às vezes a gente fica realmente cego dentro da internet, né? E como que uma coisa que eu gostei que você trouxe foi a palavra ferramentas, porque eu acredito muito nisso, que a espiritualidade, né, a meditação, seja lá qual terapia que você escolha que encaixe para você, nada mais é do que uma ferramenta, né? E quais seriam as suas ferramentas para esses momentos de altos e baixos? Você tem algumas chaves, assim? Putz, eu tenho muitas ferramentas. Eu acho que todos nós temos as nossas, né? Que às vezes são nocivas e às vezes são benéficas, mas elas são sempre umas ferramentas. Até tipo, sei lá, Netflix pode ser uma super ferramenta para quando você não tá sentindo que é a hora de você acessar aquele seu momento de estado, você quer ir para um lugar lúdico, ou enfim, tomar um tempo. Tudo é ferramenta. Então, é claro que eu tenho infinitas, mas eu tenho algumas que eu sinto que são minhas principais. Se eu for muito abrangente, você me pede mais profundeza. Mas alimentação é uma super ferramenta para mim. Eu sinto que eu consigo muito administrar o meu estado, principalmente com a Ayurveda, mas não só a Ayurveda, o lance da saúde mesmo, e consumir coisas saudáveis e alinhadas com meus valores e tudo isso. Eu sinto que tudo isso me leva para um lugar de estabilidade energética e emocional e física, evidentemente, muito, muito incrível. Quando eu entro num loop de comer muito açúcar, por exemplo, eu sinto minha atividade mental pirada, surtada, ansiedade lá em cima. E é um fato, né? Quando a gente consegue... Isso aqui o nosso corpo é a nossa maior ferramenta. Então, se você consegue estabilizar a parte química mesmo dele, é óbvio que você vai ter um desempenho melhor nesse plano. Mas a alimentação, então, é uma das maiores para mim, principalmente no quesito veganismo. Tipo assim, eu sinto que eu saio do meu veganismo e aí eu entro num loop nocivo de me punir por não estar fazendo o que eu acredito. Que, enfim, acontece, né? Na vida a gente também não pode achar que, pra sempre eu nunca mais vou comer um queijo. Tem vezes na vida que eu vou ter que comer um queijo por causa das circunstâncias. Mas eu entro nesse loop de autocrítica e isso é com certeza, acho que uma das principais coisas que me desestabilizam, assim. Ou, por exemplo, às vezes eu já tô ansiosa e eu entro num loop de compulsão alimentar, comer sem parar porque eu tô muito nervosa. Então eu sinto que administrar como que eu ingiro alimentos para nutrir meu corpo é uma das principais. Quando a gente fala de terapias mais holísticas, assim, eu trabalho muito com os meus chakras. Eu tento meio que dividir tudo que está acontecendo na minha vida para entender ao que se refere essa energia. E aí eu uso óleos, eu uso meditação, eu uso cristais, coisas para administrar esses chakras, meio que espelhando o que eu sinto que eu estou precisando, né, fazer na minha vida. Então, se eu estou com uma dificuldade de colocar meus limites nas minhas relações, eu trabalho muito meu chakra laríngeo. E para quem fala, não acredito na parada toda metafísica, porque blá, 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 sou um cético, tem muito lance placebo também, né? Tem o lance de, tipo, o fato de eu acreditar e me colocar nesse ritual de tratar esse meu chakra, naturalmente já altera meu estado de consciência, de projeção de como eu lido com essas energias referentes a esse chakra. Então, o lance dos chakras é uma super, super ferramenta para mim. O tarô, para mim, também é muito, muito bom, porque, bom, Jung fala muito sobre o acesso ao inconsciente e tudo mais, e eu acho que é muito coerente, mas acima de o que vai sair ali na carta, o tipo de reflexão que eu tenho baseado no que saiu é necessariamente um espelho do meu inconsciente. Então, meio que eu analiso como que eu reagi à informação que veio no tarô, entendeu? Para entender o que está rolando aqui no fundo da minha mente. Então, isso é uma super ferramenta para mim também. E eu acho que essas são minhas 3, assim, principais do dia a dia. Nossa, ai, queria ficar o dia inteiro ouvindo você falar. Você podia dar um curso gigantesco sobre tudo que você sabe. Não sei nem se ia ser possível, mas é muito gostoso te ouvir falar, porque dá pra sentir, assim, como todas essas coisas realmente são importantes na sua vida. Parece que até, é que eu tô te vendo, né? A galera não tá te vendo, mas eu posso falar que os seus olhinhos até brilham, assim. É super, super especial, assim, parabéns por, né, ter essa conexão tão grande com coisas tão bonitas. Gratidão, é realmente uma coisa que move meu coração. Eu sou muito, por mais que eu seja leonina, biri, barará, eu tenho muita coisa virginiana, de querer, tipo, virginiana e sagitariana, né? Eu tenho o lance do virgem de querer, tipo, a impecabilidade. E, tipo, a impecabilidade do quê? Daí eu tenho essa lua em Sagitário, né? Tipo, da experiência dessa jornada terrestre.
Então eu sinto que eu tenho muito esse fogo de querer melhorar a minha experiência na Terra de todos os jeitos possíveis. Então, quando a gente vai vendo essas ferramentas e vai integrando, nossa, me nutre muito. Muito legal. E assim, eu pelo menos tenho essa visão sua muito do mundo, realmente. Talvez tenha a ver com isso que você acabou de falar, desse seu lado sagitariano e tal. Mas eu acho que eu comecei a acompanhar seu Instagram numa época que você estava viajando bastante, fazendo viagens com outras meninas, foi pra Copa do Mundo, né? Teve uma época que você viajou bastante. Faz uns 7 anos, tô brincando. Socorro. Nossa, parece uma eternidade. Mas você realmente, né, tem uma relação com o mundo muito dada. Não sei se eu tô falando bobagem, mas eu vejo você sempre muito fora de casa. E aí eu queria saber como que é a sua relação com o lar. O que é casa pra você, já que você tá sempre viajando, sempre em novos lugares, sempre mudando de casa. Qual que é a sua relação com isso? Sabe o que é muito maravilhoso? Que o universo, ele traz muito essas sincronicidades, né? Então é claro que, além de tudo, a gente tá gravando isso daqui, é um processo pessoal meu, assim, maravilhoso de entrar numa autorreflexão de quem é você, o que é lar pra você, e tudo isso vai desenvolvendo alguma coisa aqui dentro que precisa ser acessada, isso é lindo. Então, o que é lar pra mim? Eu vou falar a sinceridade da palavra, é um karma. Não, tô brincando. Mas é que realmente acabaram de... Gente, eu já morei mais em, tipo, sei lá, mais de... Eu nunca nem contei, mas mais de 30 casas fácil. Em 2 anos na Bahia eu morei em mais de 18. Caraca! Já mudei muito de país, e aqui no Brasil, e aí aqui também achei esse apartamento, beijinho, tô aqui nele, e aí me ligaram semana passada, vendeu, vai ter que sair. Então eu sinto que existe uma força... enfim, uma lei universal de karma, ou seja, do que as pessoas quiserem chamar, né, talvez minhas próprias projeções de manifestação da minha realidade, que me fazem sempre estar mudando, mas ao mesmo tempo eu sou extremamente caseira, eu sou uma pessoa de sol na casa 4, então assim, eu preciso desse momento introspecção lar de energia yin, né, eu sou muito energia masculina para fora, clareza, fazer, vamos construir e não sei o que, muita energia, muito pita. Então, quando a gente fala de lar, para mim, é realmente esse lugar onde eu me, sei lá, me recluo, nem sei falar essa palavra, mas é muito de olhar para dentro e muito vinculado à minha conexão espiritual e uma sensação cozy. Então, eu sinto que hoje eu tenho essa coisa muito de vamos aí, porque eu não me apeguei a um lugar, sabe? Casa, para mim, sinceramente... vai parecer uma loucura pra galera que não é da espiritualidade, mas casa pra mim é meu altar, sabe? Eu viajo com meu altar, assim, eu tenho a minha versão pocket, né? Aqui eu tenho um armário de altar, mas eu viajo com umas coisinhas, eu monto meu espaço de conexão, ou às vezes até numa meditação e tudo mais, e esses mini rituais, assim, de tipo, estar com meus cristais, jogar meu tarô, ou fazer meu diário. Eu gosto muito, tipo, o momento antes de dormir é um momento muito sagrado, assim, pra mim. 1 hora antes de dormir, eu acendo um monte de velas, eu fico sozinha, eu preciso refletir, daí eu faço meu skincare, eu faço uma massagem com uma meditação. Enfim, eu tenho muito esse momento antes de eu entrar no meu momento de sono, e, tipo, eu preciso estar com o lençol, é uma loucurinha minha, mas é um toque, que é o meu único, na verdade. Eu preciso de lençol branco, limpo e muito esticado, então eu viajo com ele. E é isso, assim, eu acho que esse momento de ir para uma cama muito esticada, branquinha, com vários cheiros e me massagear com uma luz de velas, isso é casa pra mim, assim, sabe? É mais esse momento de conexão com o meu âmago e com alguma coisa que eu considero divina, maior, né? Tipo, esse senso de conectar com alguma coisa maior do que, de fato, um lugar. E aí, ao mesmo tempo que às vezes é foda, porque você precisa de uma base para conseguir, né, uma constância em alguma coisa, é muito libertador, porque se amanhã falar, olha, vamos pra Gana fazer um trabalho, ótimo, tô em casa. Nossa, muito. Acho que é uma das coisas que eu mais busco, assim, na minha vida é ter esse vamos, sabe? Esse vamos pra qualquer lugar, qualquer hora, tamo aí e tal. Eu sou uma pessoa bem... Eu sou Capricórnio com Áries e Gêmeos. Gente, Quer dar uma lida, menina? Ó, sou Capricórnio com ascendente em Áries, Lua em Gêmeos, Vênus em Aquário. É meio confuso?
Nossa, fé e amor no coração de quem quiser ficar com você, namorar com você, porque a pessoa ela vai ter que estar disposta a abaixar a cabecinha dela, a louca. Nossa, Não, mas eu acho que é legal ter esse ascendente em Áries. Meu irmão tem ascendente em Áries e eu acho que isso dá uma equilibrada em tudo, assim, sabe? Porque aí a gente fala do próprio signo na casa que é correspondente. Então, Áries, que é um signo de casa um na casa um, Touro, que é um signo de casa 2 na casa 2. Então, eu sinto que de alguma forma isso traz sei lá, uma coerência, assim, que ameniza uma lua em Gêmeos, por exemplo, que, né, pode ser um tanto quanto bagunçada na vida da pessoa. não, é bem difícil, assim, ser eu, vou ser bem sincera. Porque. Olha o mantra, é muito difícil ser eu. Não, é muito desafiador, mas eu estou arrasando nessa task de ser eu. Maravilhoso. É desafiador, mas eu arraso em ser eu. É meio que isso, assim. Tô bem descobrindo como arrasar sendo eu. Mas eu não sei se tem a ver, tá? Eu sei um pouco de astrologia, não sou expert nem nada, mas eu sinto que esse meu Capricórnio é super racional, super terra, sabe? Super organizado. Então, é tipo assim, eu não consigo falar, vamos pra uma viagem em cima da hora. Eu preciso me organizar, eu preciso, tipo, ter uma clareza das coisas que vão acontecer, eu preciso de um plano B. E pra mim, esse desprender, sabe? É bem difícil. Então, ouvir você falar é bem inspirador. Eu acredito que pra muita gente é também inspirador essa liberdade, sabe? Sim, total. Mas eu acho que, principalmente quando a gente fala de astrologia e traços e assim, é muito importante a gente não olhar para isso como fardos, sabe? Tipo, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade. Eu gosto muito de usar esses mapas e todas essas ferramentas de autoconhecimento para entender suas tendências e, tipo, se você quer ser mais assim, sei lá, mais então vamos entender que a gente precisa de mais pita, sei lá, vamos introduzir mais comidas pita, vamos usar cristais que vão te dar essa força de ação, vamos perceber isso e quando alguém te falar vamos, você não quer ir, você tá em pânico, mas você fala, bom, vou trabalhar isso em mim, sabe? Eu acho que é muito legal a gente usar essas ferramentas para justamente ver, tipo, pô, eu tenho essa tendência, eu tenho Vênus em Virgem, eu tenho uma tendência a, não importa quem eu estou me relacionando, eu acho todos os defeitos possíveis. O cara pode ser, juro, Deus, eu vou inventar um motivo pelo qual eu preciso não estar com essa pessoa. Não tem como, ele não é perfeito. E eu me pego muitas vezes, tipo, no início de um relacionamento, já apontando defeitos que não existe. E aí eu falo, opa, olha aí essa tendência em mim. Não tipo, eu sou assim, sabe? É tipo, olha essa tendência aí, respira. Será que ele realmente tem todos esses problemas? Ou será que você que está projetando alguma coisa num tanto autocrítico? Verdade, eu tenho. É verdade. Bom, gente, vocês estão vendo que, na verdade, esse podcast é uma terapia pra mim. É uma terapia mútua. Mas você tem toda a razão em mudar, né, a nossa fala de condenar a gente a estados e a formas de ser, quando na verdade a gente tá evoluindo. E é verdade, cada dia que passa eu sou uma pessoa um pouco mais diferente. Então, não tem como falar que a Fernanda de ontem é a mesma que tá falando com você agora, que vai ser a mesma de amanhã. Não, inclusive nunca será e nunca foi. É um constante, é um flow, né, que tá só indo pra frente, espiralando. Então, quando a gente tenta também segurar um estado, nossa, a gente bloqueia tudo, assim, na nossa vida. E daí que vem essas paradas que a gente tava falando no começo, né, de precisar rolar um pânico geral para você reajustar o seu leme, assim. Então, eu sinto que, além de tudo, esse lifestyle holístico, para mim, na minha experiência pessoal, fez com que eu precisasse passar por menos momentos de, tipo, completos what the fuck pra acessar o lugar onde eu preciso e quero estar, sabe? Porque antes de chegar no what the fuck, eu já, sei lá, já tô tentando, pelo menos, não sempre evidente, né? Mas eu já tô tentando olhar pra esse comportamento e trabalhar ele a níveis conscientes. E que dica que você daria pra alguém que tá, inclusive eu, que tá aqui te escutando e falando sobre todas essas ferramentas e tudo mais, iniciar? Seria pesquisar o que mais atrai você e buscar um curso? Seria ler? Como que você fez, assim? Eu não fiz um curso inicialmente, fiz esse daí do Diksha, né, mas que ele fala muito, tá passando um helicóptero aqui, se der uma zoada no som, gente, é bem rapidinho. Mas eu fiz esse curso, mas ele não foi uma coisa teórica, holística, espiritual, foi uma coisa muito mais de perceber e conectar com o senso de unidade do todo da existência, né, que é o Diksha. E li também muitos livros, mas eu não acho que
sinceramente, a minha conexão espiritual seja majoritariamente pautada em conhecimento. Eu acho que é muito mais uma parada que eu tenho bastante dificuldade ainda, que é a intuição mesmo, sabe? Então, a minha dica para todo mundo que está começando, além de, tipo, você buscar livros e conteúdos e cursos, é muito de começar a perceber a sua intuição, sabe? Começar a dissociar a sua mente de você. Porque a gente tem essa tendência a achar que tudo que a gente pensa é a gente. Não é. É um aparelho que está aí há muito tempo, que fez o ser humano se desenvolver e ser capaz de, enfim, criar tecnologias incríveis, mas principalmente com uma tendência de sinapses neurais voltadas para te proteger de perigo. Então, dos 90 mil pensamentos médios que a gente tem por dia, mais de 60 mil são negativos, apontando perigos e se julgando para você conseguir se proteger. E aí você entender que você não está mais tendo que se proteger de um tigre dente de sabre, porque isso superou, mas a gente está com esse mesmo aparelho, é muito fundamental, porque aí a gente começa a entender que ele é um aparelho, tipo, que não necessariamente define a gente, inclusive a gente pode aprender a lidar com essa máquina. Então, desassociar do pensamento, começar a se conectar mais com o que sente e perceber a diferença dessas duas coisas, eu acho que é um passo inicial muito fundamental que eu gostaria de ter começado lá no começo da minha jornada e a ter me ajudado muito. Ai, muito obrigada por tudo que você tá falando, sério, tá tocando, assim, diretamente em mim. É muito lindo mesmo, assim, é muito inspirador ver uma pessoa tão nova. Eu digo por mim, também sou super nova, né, eu tenho 25, mas ver, assim, uma geração que me dá orgulho de falar que é a minha geração também, sabe? De pessoas que buscam desde cedo um propósito, uma cura, uma forma melhor de viver a vida, porque quando a gente se trabalha, automaticamente a gente tá trabalhando o mundo também ao nosso redor, né? Isso se expande para todos os lados, e eu fico muito feliz de você estar, de alguma forma, fazendo parte de um projeto que nasceu com esse intuito, sabe? De trazer uma visão de vida mais positiva e mais expansiva mesmo, assim, que foi o Escuta Ela, que nasceu durante também um período difícil da minha vida, que foi quando eu fui fazer minha pós-graduação de psicologia positiva. Então, pra mim, sim, foi muito, muito, muito incrível, assim. E na psicologia positiva a gente passa bastante por algumas dessas terapias de alguma forma, né? Mas todos são mais científicas, mas isso que você acabou de falar, né, da forma como o nosso cérebro reage, tudo isso é muito fato, e eu fico chateada que a gente não sabe disso desde o começo, sabe? Desde a escola, gestão emocional, pra mim é tipo, devia ser a matéria mais importante da nossa vida. Não, é muito... Posso falar? É um surto o que eles escolhem colocar na escola. Pra mim é um surto. Tipo assim, como assim? Que vocês acham que não é necessário colocar um negócio, por exemplo, gestão emocional, ou até tipo, vida na sociedade. Como fazer um imposto de renda? Como assim isso não tá na fucking escola? E a gente aprende a fazer log. Tipo assim, eu não consigo entender por quê. Tudo bem. Não, é realmente muito louco. Mas enfim, super, super obrigada por estar aqui compartilhando. E agora, já pra gente dar uma finalizada, eu vou fazer um bate-bola com você rapidinho, tá? Com algumas perguntas rápidas. Tá. Primeiro eu vou pegar umas aqui que me mandaram no Instagram pra perguntar pra você. Então, a primeira, na verdade, dá pra fazer um podcast inteiro sobre isso, mas vamos ser objetivos, assim, em pequenas palavras. Como começar a empreender? Alguma dica? Como começar a empreender? Antes de pensar como você ganha dinheiro, identifique o que as pessoas precisam e, ao mesmo tempo, ressoa com algum propósito seu. Porque se você for só pelo que te dá dinheiro, talvez as pessoas não precisem disso, você está tendo uma ilusão de que elas precisem, e talvez, no longo prazo, mesmo que te dê dinheiro, no longo prazo isso vai te encher o saco e você não vai aguentar mais, você vai ser uma pessoa infeliz. Depois de pensar isso, o próximo passo, que na verdade é a primeira ação, é contratar um contador, tá? Não faça a cagada de achar que você não precisa de um contador. Não faça isso. Tá, muito bom. Concordo, assina embaixo. Como alinhar a rotina com a espiritualidade?
é entender que não são coisas separadas, é uma coisa integrada na outra. A espiritualidade, ela tá acontecendo a qualquer momento. Nesse momento, a gente tá acessando coisas espirituais. Se você tá me perguntando essas coisas, se eu tô te respondendo essas coisas, se as pessoas que estão escutando estão exatamente no momento de vida que elas estão escutando isso, existe o porquê, nada é por acaso. O fato da gente estar vivo, escutando nesse exato momento presente, que é literalmente uma linha entre o futuro e o passado, um milagre já está acontecendo, a espiritualidade já está aqui entre nós. Então, parar de achar que vai ter um momento que você vai acessar a sua espiritualidade. É entender que ela é o tempo inteiro. Lindo. Agora vamos pro nosso bate-bola aqui, escuta ela. Um medo. Horrível falar que eu não tenho medo. Não, desculpa, óbvio que eu tenho medo de agulha, não tô brincando. Eu acho que o meu medo, puta que pariu, um medo. Eu tenho medo de perder minha liberdade, esse é o meu maior medo da minha vida. Não, eu tenho um medo maior que esse. Meu medo maior, desculpa, eu sei que é um bate-bola, mas o meu medo maior é não acessar o meu potencial. Existe esse medo, ele é real, bateu, qual que é a primeira coisa que você faz? Qual deles? Que eu dei várias vezes. Bateu uma sensação de medo, bateu essa sensação do fudeu. Qual que é a primeira coisa que você faz? Eu paro e se eu não tô em completa crise chorando, né, eu tento parar e entender que o medo, ele não existe, ele é uma ilusão. Ele é uma projeção e o medo de sofrer, nem é o sofrimento em si. Então eu entendo que ele é uma ilusão. Se for para eu não alcançar meu potencial, se for para eu perder minha liberdade, isso vai acontecer e o medo não vai mudar nada, então eu percebo que ele é inútil e libero ele. Maravilhosa. O que mais te faz rir? O que mais me faz rir? Mano, meu irmão. Eu e meu irmão lembrando de viagens em lugares estranhos, que a gente ficou falando em português num elevador cheio de gente gringa, ou tipo num Uber. Tem uma história num Uber de Toronto, no Canadá, que toda vez que a gente fala, eu passo mal. Olha aqui, eu vou lembrar, fudeu. Eu juro. Meu irmão, com certeza meu irmão. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira, eu diria que tantas pessoas que me inspiram. Cara, eu acho que nesse momento Jung ou Gandhi é uma pessoa que me inspira bastante. Eu sou uma pessoa bem que tende a reagir com muita raiva, né, leonina? Quando eu fico puta e eu quero matar a pessoa. E Gandhi veio trazer a rinça, né, a não violência como um princípio fundamental, então eu me inspiro muito. Tá. Último livro que você leu? O último livro que eu concluí foi Parceiros Invisíveis. Não, foi Atlântida, mas eu tô lendo agora O Domínio do Amor. Legal. E por fim, se você pudesse dizer eu te amo olhando nos olhos de alguém bem agora, quem seria? Ixi, a pessoa que me vem em mente, não consigo verbalizar, que eu preciso liberar minhas crenças, tá louca? Eu falaria pro meu avô. Tá. Se eu pudesse olhar nos olhos dele. Bonito. Então tá, obrigada demais, Laila, assim, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, ter tirado um pouquinho da sua rotina aqui para conversar com a gente, expandir um pouco mais essa sua fala que é tão bonita. Eu espero que cada vez mais, seja no Instagram, seja na vida real, espero que logo mais, né, tudo isso acabe, a gente possa se encontrar pessoalmente, fazer workshops que sejam, mas que você continue tendo essa sua missão tão bonita que é espalhar o bem, uma visão de mundo grandiosa e inspirar as pessoas. Muita gratidão pelo convite, muita gratidão pelas palavras, pela oportunidade, muitíssimo sucesso pelo podcast e muito amor e gratidão aí à galera que escutou até agora. Espero que o dia de vocês seja maravilhoso. Arrasou. Obrigada, Lai. Até mais. Beijo.